Oi pessoal, vem que tem tutorial. Comece hidratando a pele, eu usei o hidratante em gel da Nivea. Na área dos olhos eu usei o Embryolisse Eclair do Rogar. Apliquei o Smashbox Photo Finish Primer Oil em todo o rosto e espalhei com a pontinha dos dedos. Em seguida apliquei o BT Blur da Bruna Tavares apenas nas áreas em que eu tenho os poros mais dilatados. E fui dando batidinhas para assentar o produto. Passei a base por todo o rosto com o auxílio de uma esponjinha úmida para deixar a aplicação mais uniforme. Peguei a camuflagem da Maquia na cor Canelle. E agora vou testar o kit Stone Cold da Colourpop de pincéis. É um kit composto de 15 pincéis. Comecei pegando o pincel E24 para aplicar a camuflagem abaixo dos olhos. Uma esponjinha de maquiagem pequena, eu vou dando leves batidinhas para espalhar o produto. Aplico o corretivo Multicover da Bruna Tavares na cor M10 nas áreas de iluminação. E volto com a esponjinha dando batidinhas para espalhar o produto. Agora com o pincel F29 eu vou aplicar o contorno no meu rosto BT Blush Contour na cor Brown Sugar. Gente, eu já adianto, esses pincéis da Colourpop são super macios, vale muito a pena investir neles, o custo-benefício é maravilhoso. Com o pincel E25, um pincel de olho, eu pego na paletinha Face da Aurelene Ribeiro com a Natália Teodoro o tom mais claro de contorno em pó para fazer o contorno do meu nariz. Com o iluminador Skin Finish da MAC na cor Soft and Gentle e o pincel F33, eu apliquei o iluminador nos ossinhos acima da maçã do rosto, um pouquinho no queixo, na testa e na pontinha do nariz. Usei o BT Blush na cor Hibisco e apliquei com o pincel F32. Selei toda a pele usando o pó translúcido da Playboy na cor 1, usando o pincel F30. Com o pó compacto da Vult na cor 2 e o pincel F28, eu fui varrendo todo o pó translúcido do meu rosto. Molhei todo o meu rosto com o Hidrafix da Daisy Peroso. Enquanto minha pele terminava de secar para tirar o aspecto de pó, eu fui fazer a sobrancelha. Eu usei o gel Cabral da Benefit na cor 3 e o pincel E30 do kitzinho da Colourpop. Para dar um maior destaque aos fios da minha sobrancelha, eu usei o duo da Revlon Raw Fantasy na cor Light Brown. Voltei com o pó translúcido da Playboy e uma esponjinha de veludo para aplicar o pó abaixo dos olhos e, em caso caia um pouco de sombra na pele, não borrará a maquiagem. Com o auxílio de uma esponjinha, eu aplico a camuflagem na pálpebra móvel para criar uma base para a sombra. Com o pincel E25, eu aplico o pigmento Vanilla da MAC abaixo da linha da sobrancelha. Dessa maneira, eu inicio criando um ponto de iluminação. Com a paletinha What Dreams Are Made Of da Colourpop,
eu pego o pincel E22 e a cor Dawn and Dawn, que é esse tomzinho camurça, e vou acima do côncavo, na área de transição, esfumando em movimento de vai e vem, e na hora de voltar fazendo bolinha. Quando a gente quer esfumar alguma sombra, alguma cor, a gente sempre faz esse movimento de ir e voltar para aplicar a cor, e depois para esfumar voltando fazendo um movimento circular de bolinha. Troco para o pincel E27 e pego a cor Soul Matter, que é um rosinha puxado para o tom goiaba. Aplico a sombra na área do côncavo, sempre em movimento de vai e vem para o canto interno, e na hora de voltar para o canto externo fazendo um movimento de bolinha. Volto com o pincel anterior sujinho da sombra anterior, que era aquela, com a mursa, somente para dar um acabamento ali, um arremate. Com o pincel E27 eu pego a cor Outfit Repeater, que é esse pink, e começo a esfumar ele rente aos cílios inferiores, em direção à sobrancelha, puxando um pouquinho em direção ao meio do côncavo, fazendo como se fosse um pequeno V, porém esfumando e alongando ele mais até o começo da sobrancelha. Volto com o pincel E22 e a cor Soul Matter para dar um acabamento melhor no esfumado e na transição entre as sombras. Aproveito para alongar o esfumado no canto exterior do olho. Com o BT Multicover e o pincel E24, que é um língua de gato, eu começo a marcar o cut crease. Troco para o pincel E26, que é um pincel para detalhes, para conseguir fazer direitinho as bordas do meu cut sem borrar. Com o cut pronto, eu pego o pincel E29, que é um pincel para depositar sombra, escolho a cor Please, que é um glitterzinho prensado, e aplico no início da pálpebra até mais ou menos o meio. Com o mesmo pincel eu pego a cor Out, que é um coral cintilante, e aplico no meio da pálpebra, esfumando a transição das sombras. Aplico esse tom cintilante chamado Blue Bye no canto interno dos olhos para criar um ponto de iluminação. Na parte inferior do olho, bem rente aos cílios, eu aplico a cor Dear Diary em movimentos de vai e vem. Troco para o pincel lápis E28 para conseguir esfumar melhor a sombra. Com o mesmo pincel, eu aplico a cor Don't Freak logo abaixo onde estava aplicando a última sombra. Passo um lápis de olho na cor bege bem na linha d'água. E por cima eu volto com um pincel depositando a cor Dear Diary para pigmentar. Tiro o excesso de pó translúcido. E com o delineador da Jolie Jolie Haute Precision, gente, esse delineador é o melhor delineador do mundo, ele dura uma eternidade. Ele é super mate, ele não transfere, ele é muito bom mesmo, eu super recomendo. Eu faço um delineado gatinho bem caprichado. Sem contar que a pontinha do aplicador dele é super fininha e super facilita na hora de fazer o delineado. É muito prático, muito fácil. Aplico uma camada de rímel.
Usei o cílio Nova York da minha linha Amanda Fama Makeup. E a colinha para cílios da Aureliane Ribeiro, que é maravilhosa. Você aplica e nem precisa esperar secar. E ela fixa, que é uma beleza. Nos lábios eu usei o BT Tint Mary, espalhei com os dedos com suaves batidinhas. Por cima o BT Jelly Clear para ficar com aquela vibe bem anos 2000. E esse foi o resultado do tutorial, espero que vocês tenham gostado, curtam bastante, compartilhem e me sigam aqui no canal. Beijos, até a próxima!